Fala aí, galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre organização e estudos. O que que isso quer dizer? Essa matéria ela vale para qualquer ano do ensino médio ou qualquer idade ou até para quem está na universidade e está querendo aí se organizar melhor quanto ao tempo de estudos e como que esse tempo ele vai estar influenciando na sua experiência no estudo. Ou seja, como que você vai estar sendo efetivo à medida que você estuda? Como que você estuda para não se cansar e não perder tempo estudando de uma forma que não vai ser proveitosa para você depois? Hoje a gente vai perceber que para que a gente saiba como que a gente estuda, a gente precisa saber como que o cérebro aprende e como que esses processos de aprendizagem eles se dão em nível comportamental, à medida que nós somos seres individuais, né? Nós temos nossas individualidades e somos dotados de capacidades específicas. Então a gente não pode generalizar e dizer que um método de estudo ele está certo porque ele vai se aplicar para todo mundo. Não, ele não vai, porque cada um aprende de uma forma e cada um lida de uma forma com o conhecimento. Lembrando que essa questão de aprendizagem, cada um aprende de uma forma, não é em nível fisiológico. Em nível fisiológico, o cérebro ele se comporta da mesma forma. Então, a forma como os neurônios vão estar criando ramificações para estar fixando esse conhecimento, como que a informação ela vai para a memória de longo prazo, e como que isso está ligado com o seu sistema cerebral, isso é para todo mundo, vale do mesmo jeito. Todo mundo aprende de forma fisiológica igual. Só que em nível comportamental, a gente aprende cada um de uma forma. Então hoje a gente vai falar especificamente da forma comportamental, como que a sua individualidade interage à medida que você é apresentado ao conhecimento. Então acompanha comigo aí na tela de vocês, que agora a gente vai começar a falar e entender como que o cérebro aprende. Então, organização e estudo, como que aprendemos? Como que a gente faz para aprender? Como que o cérebro lida com as informações que a gente é apresentado todos os dias e que a gente tem contato. Então, hoje a gente vai ver especificamente a questão da neurociência e da educação e da ciência da educação, né? A gente faz uma relação, particularmente eu faço essa relação, porque a neurociência ela vai estudar basicamente como que o cérebro, em termos fisiológicos, ele aprende, e a ciência da educação é a ciência do ensino e da aprendizagem. Como que a gente aprende em termos comportamentais dentro dos processos de ensino-aprendizagem, beleza? Então, essa ponte ela deve existir porque a partir do momento que a gente sabe como que o cérebro aprende fisiologicamente, a gente tem condições de determinar padrões em que o ensino-aprendizagem os processos de ensino-aprendizagem vão lidar com a forma comportamental e com a forma fisiológica do cérebro, beleza? E não fiquem receosos em relação a isso, porque você não vai precisar saber fisiologia do cérebro. Não é essa a intenção hoje aqui, beleza? A gente vai trabalhar com questões comportamentais. Então, o que é a aprendizagem? É o processo pelo qual o sistema nervoso reestrutura funcionalmente as suas vias de processamento e representação das informações. Então, gente, volta comigo aqui, ó. O que acontece? O cérebro, normalmente, ele não esquece nada. E eu costumo falar isso nas aulas. O que ele faz? Ele reestrutura a informação. Então, quando os seus pais falavam, os avós falavam para vocês, olha, não pode comer manga e tomar leite. Então, você já fica naquela e o seu cérebro aprende aquilo. Você guarda, nunca você vai tomar leite e comer manga, ou comer manga e tomar leite. Só que aí depois, você se depara com um sorvete de manga. E aí? Então, o que acontece? O seu cérebro ele não esqueceu do que os seus avós falavam em relação a você tomar leite e comer manga. O que ele faz? Ele reestrutura aquela informação e fala, olha, na verdade, pode sim. Só que você fica com aquela experiência daquela sua aprendizagem anterior, só que você sabe agora que existe sorvete de manga, então você poderia tomar até vitamina de manga, que existe também. Então, o cérebro ele reestrutura as informações para que você consiga trabalhar com muitas informações. Porque já imaginou se o cérebro guardasse todas as informações? É como se fosse um HD. Ele precisa ressignificar as informações para que haja espaço e que você consiga, não que seja um espaço físico, lógico, né? Mas para que você consiga trabalhar com todas as informações de modo que você
as utilize no seu dia a dia. E, como a gente vai falar ainda nesse vídeo, nem toda informação é conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra coisa. Beleza? Então, avançando aí, o que que a gente tem? A gente vai ter, de fato, como que a gente aprende. Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, a pirâmide de William Glasser. Então, você me pergunta assim, professor, mas como que isso vai influenciar em como eu vou montar a minha estratégia de estudos? Influencia, porque veja bem, se você olhar aí no quadro, nessa pirâmide, a gente tem a pirâmide de Glasser que fala como que a gente aprende. Então, ele fala em percentual, não de aprendizado, mas de absorção de informação. Então, você guarda aí 10% daquilo que você lê. Então, você leu agora aí um capítulo inteiro de um livro. Quanto que o seu cérebro vai guardar dessa informação? Ele vai guardar 10%. Então, a gente vai trabalhar usando essa pirâmide, qual é a melhor forma, a forma mais efetiva de você estudar. Por quê? Se você lê muito, você tem que perceber que apenas 10% daquilo que você lê, você vai guardar. Então, você vai ter que ler mais, à medida que você quer aprender mais. Só que volta lá no quadro para vocês verem, na pirâmide, ó. Daquilo que você escuta, daquilo que você ouve, você guarda 20%. E 30% daquilo que você observa. Então, quando você vê alguém fazendo alguma coisa, você guarda 30% daquilo. Então, aí você vai juntando, ó, 10% do que você lê, 20% de você, quando você escuta. Então, você vai montando uma estratégia. Eu gosto mais de ler. Só que eu gosto também de ouvir. Então, eu vou juntar materiais de leitura com podcasts. Então, aí, ó, dentro de um percentual total, você vai acabar guardando 30% daquilo tudo que você estudou. E aí, quando você ainda junta isso com vídeos em que há demonstrações de alguém fazendo alguma coisa, você pode agregar aí mais 30% daquilo que você teve contato. Essa parte ainda tem o ver e ouvir, né? Que aí é quando você tem a questão de que você está vendo alguma coisa e ouvindo ao mesmo tempo. Então, você guarda 50% dessa informação. Lembrando que são contatos com a informação. É claro que às vezes você tem dentro de um contato com a mesma informação, você tem ela de várias formas. Então, você pode ler, ouvir e ver e observar ao mesmo tempo. Porque um vídeo, por exemplo, ele pode ter material de leitura. Enquanto você vê o vídeo, você pode estar lendo alguma coisa, tem alguma informação no vídeo que você está lendo. E aí, ó, esses 4 primeiros itens, que é ler, escutar, ver e ouvir, são as formas passivas de como que você tem contato com a aprendizagem. Então, ou seja, você está em uma situação em que você não está agindo junto com aquele material, com a informação. Você não interage de uma forma ativa com aquela informação. Você é a fase passiva da aprendizagem, por assim dizer. E aí, os próximos itens que a gente vai ver são itens de uma aprendizagem ativa, ou seja, você vai estar ativo em contato com aquela informação. Então, volta aí comigo, ó. Quando você olha aí, ó, você tem 70% de absorção, de retenção de informação quando discutimos com os outros. 80% quando fazemos. E a base da pirâmide ali, que é o que você vai absorver ou guardar mais informações, é quando você ensina aos outros. Então aí, ó, se a gente for olhar dentro de cada quadrinho desses, você vai ver aí, ó, o que que inclui discutir com os outros? Conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, recordar, debater, definir e nomear. Então, quando você conversa com alguém sobre um assunto, quando você debate, quando você discute sobre política, sobre qualquer assunto que seja, isso está dentro desses 70% do que você discutiu. Então, isso é uma troca de informações. Então, você está fazendo ativamente essa situação. Quando você vê aí nos 80%, é quando você escreve, interpreta, traduz, se expressa, quando você revisa, identifica, comunica, amplia, utiliza, demonstra, pratica, demonstrar na prática, né? Diferenciar e catalogar. Então, isso daí é quando a gente tem um contato, por exemplo, quando a gente propõe aí nas aulas de biologia uma intervenção em que você tem que sair pela escola e coletar material para a gente trabalhar com botânica, ou seja, os grupos se dividem e cada um tem que trazer uma folha de uma espécie vegetal diferente. Então, a gente vai trabalhar com a identificação, a catalogação, e só o fato de você ter experienciado coletar esse material
já é uma dessas fases de fazer. Ou seja, você está botando a mão na massa. Então, colocar a mão na massa, você está aí ganhando 80% de retenção de informação de aprendizado. E a última fase lá, volta comigo, que é a quantidade de informação que você tem quando você ensina os outros. Então, quando você explica, quando você resume, quando você estrutura uma informação, ou seja, quando você tem que explicar para outra pessoa, você tem que, às vezes, resumir, você tem que estruturar e você tem que saber definir alguma informação. Então, se eu te perguntar quais são algumas funções das plantas e que você tem que explicar aquilo num seminário para outra pessoa, você está aplicando essa questão de ensinar aos outros. Então, por isso que às vezes, por mais que alguns alunos não gostem, a gente, enquanto professor, pede seminários e tudo mais. E aí, isso é justamente para incentivar vocês nesse quesito de ensinar aos outros, porque é uma fase da aprendizagem. Não existe uma forma de eu falar para vocês assim, olha, só lê ou só ensina aos outros. Porque tem gente, como eu falei no início do vídeo, que não tem aquela questão de cada um tem uma habilidade específica e tem gente que não tem a habilidade, ainda mais na fase de vocês, uma fase de adolescência que vocês estão aí com várias descobertas, tem gente que é tímido ainda e não tem ainda desenvolvida a questão de você ensinar para outra pessoa. Então, se você não tem essa condição, ainda não tem e quer ter ou também não quer, não está tudo bem também, não tem problema, você pode adotar os outros métodos de aprendizagem para você estar trabalhando em casa. Então você pode ler, você pode ouvir, você pode fazer várias outras coisas. Então, hoje, com o uso da tecnologia, vocês têm vários métodos para estar fazendo essa aprendizagem e ir trabalhando com essa retenção de conhecimento, beleza? Então não fiquem aflitos quanto a isso. Aí a gente tem um outro ponto aqui que eu queria trazer para vocês, que são os filtros de aprendizagem. Então a gente tem um sistema radicular, que é o primeiro filtro, que esse sistema ele requer que para que você aprenda, que é o RAG, né? Você tem que o primeiro passo é que seja interessante para você. É o que ativa, o que passa por esse filtro do sistema radicular. Quando você passa por esse filtro radicular, vem a amígdala, que é uma glândulazinha que tem lá no cérebro. Então, quando a gente passa pelo sistema radicular e chega na amígdala, para ativação da amígdala, o que acontece? Esse conhecimento ele também tem que ser, além de interessante, ele tem que te gerar sentimentos bons. Ou seja, você tem que estar, além de interessado, além de ser interessante, você tem que estar se sentindo à vontade para trabalhar com aquele conceito, com aquele conteúdo, com aquela matéria. E depois de tudo isso, é só correr para o abraço, porque vem a intervenção de dopamina. O que isso significa? É a liberação do que gera a dopamina, gera prazer. Então, o que isso causa? O que isso quer dizer? É quando você tem prazer naquilo que você está fazendo. Então, é interessante, te gerou sentimentos bons, no sentido de que você está motivado para aquilo, vem a liberação da dopamina e aí acontece a aprendizagem. Então, gente, são vários pontos que a gente pode estar trabalhando dentro dessa questão de aprendizagem. E aí eu separei para vocês um outro conceito aqui, por isso que eu trago as questões de neurociência no início do vídeo, porque a gente trabalha também com as questões de escala de valência. E o que são essas escalas de valência? A gente tem dois tipos de escala de valência, que é a valência positiva, que são as que geram comportamentos de aproximação, comportamentos que geram sentimentos bons. Então, isso também não só na escala de estudos, ou seja, nas suas questões sociais também. Quando você tem sentimentos de valência positiva, você tem uma tendência de se aproximar das pessoas. A mesma coisa quando você tem sentimentos ou comportamentos de escala de valência negativa, que geram comportamento de afastamento. Então, quando você não se dá bem com uma coisa, você se afasta. Quando você se dá bem com aquela coisa, você tem uma tendência de aproximação. Então, normalmente, você tem que buscar formas de que você possa aprender, gerando sempre, dentro dessa escala de valência, valências positivas, para você gerarem esses comportamentos de aproximação, beleza?
Então é sempre bom a gente saber desses conceitos para a gente poder estar trabalhando essas questões da aprendizagem, beleza? Então, assim, ó, a gente tem dentro dessa questão toda que eu sempre falo para vocês, é que vocês têm que estar motivados para poder estudar. E aí, mas você fala, mas hoje eu acordei hoje eu acordei cansado, hoje eu acordei 2 horas, hoje eu quero ver Netflix. Então, o que é de fato a motivação? A motivação constitui um fator fundamental ou motor da aprendizagem na ordem afetiva. Então, ou seja, você tem que estar se sentindo bem para poder estudar, ou seja, você tem que estar com sentimentos de escala de valência positiva, né? Assim como a inteligência é o fator fundamental na ordem cognitiva. O que isso quer dizer, galerinha? O que isso quer dizer? Quer dizer que a motivação é o que te move, é o motor que vai fazer com que você tenha interesse por estudar, interesse naquela determinada matéria. Assim como quando ele diz que a inteligência é na ordem cognitiva, ela tem a mesma proporção, ou seja, o mesmo significado, o mesmo sentido, é que a inteligência ela é um fator que vai diferenciar a forma como você aprende. Aí você fala, mas eu não sou inteligente. É sim. Todo mundo tem várias dimensões do que a gente tem como inteligência. E a gente vai ver aí, ó, acompanha comigo nesse quadro, que tem as inteligências múltiplas. Ah, mas o que quer dizer inteligências múltiplas? As inteligências múltiplas são essas que estão na tela para vocês. Então, alguém tem a inteligência lógico-matemática, alguém vai ter inteligência linguística, que é quem é muito bom de leitura, a lógico-matemática é quem é muito bom com números, tem a corporal sinestésica, que é quem se dá muito bem com esportes ou alguma coisa que envolva a questão da sua inteligência corporal, ou seja, que usa o seu corpo para você fazer. Inteligência artificial, inteligência espacial ou inteligência de imagens. O que isso quer dizer? Quando você associa muito bem imagens a conceitos ou que você se localiza muito bem em termos de espaço mesmo, espaço geográfico. Tem a inteligência musical, que são aquelas pessoas que têm uma tendência muito maior para trabalhar com música, então elas aprendem muito bem se o conteúdo vier descrito numa paródia ou ele conseguir fazer música com algum determinado assunto, ou mesmo a questão prática da música. Ele tem uma facilidade muito grande em lidar com instrumentos musicais, entender a música, entender a sonoridade, a textura musical e tudo mais. E tem a inteligência interpessoal, ou seja, é a inteligência de pessoas. O que isso quer dizer? É aquela inteligência que você lida bem com as demais pessoas. Então você é muito bom de fala, você é muito bom para lidar com outras pessoas em termos de contato social mesmo. Tem a naturalista ou inteligência de natureza, ou seja, a pessoa que se dá muito bem com essas questões mais naturalistas, que são pessoas que gostam bastante da natureza e quando estão imersos em uma determinada situação de aprendizagem, que elas estão em meio à natureza, elas têm uma tendência maior de fixar esse conceito. E aí a gente passa para a última inteligência, que é a inteligência intrapessoal, ou a autointeligência. O que isso quer dizer? São pessoas que têm uma inteligência que passa por ela entender os seus processos interiores. Aí já tem muita gente que fala assim, ixi, essa daí é a que eu menos tenho. Mas não, normalmente isso são pessoas que têm, de fato, essa facilidade de lidar com com as próprias emoções, com as próprias questões pessoais. Isso faz parte desse processo de inteligência intrapessoal. Lembrando que tem a intrapessoal, que é a inteligência da pessoa com ela mesma, e a interpessoal, que é dela com o outro. Então, gente, quem propõe essa teoria das múltiplas inteligências aí é o Howard Gardner, que é esse carinha que vai aparecer na sua tela agora. Então, ele desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas em estruturas da mente em 1994. Depois ele lançou Inteligências Múltiplas, a teoria na prática, que é a aplicação dessa teoria nas escolas. E depois ele juntou todas essas aplicações ao redor do mundo e criou esse outro livro, fez uma compilação desse livro, Inteligências Múltiplas ao Redor do Mundo, que ele lançou em 2010, com base na aplicação da teoria das inteligências múltiplas.
Então, gente, esse fato da gente ter essa composição individual de tipos de inteligência com comportamentos específicos e tipos de contato com a inteligência, com a aprendizagem, com a informação, que foi o que a gente viu lá na pirâmide de Glasser, a gente pode montar a nossa rotina de estudos. Então, se você tem que se identificar, isso é uma coisa que você tem que fazer individual, né? Você com você mesmo, identificar as suas principais inteligências. A gente não tem só uma, a gente tem um conjunto de inteligências que são afloradas umas mais do que outras, mas a gente tem um conjunto de inteligências. Então a gente vai ter sim inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, mas alguma em menor ou maior grau de desenvolvimento. Por isso que nós somos seres individuais e ninguém tem um método pronto para você estudar. Então, gente, a gente tem aí também essa questão das múltiplas inteligências, e aí a gente vai, qual é a proposta? É a gente juntar a sua inteligência com o método que você prefere estudar. Eu quero só ler, eu quero só ouvir. Então, você vai verificar qual é a sua inteligência, vai fazer uma autorreflexão, identificar quais são as suas inteligências e descobrir o material que vocês vão ter para poder lidar com o seu tipo de inteligência. Então, assim, você vai conseguir, de uma forma mais efetiva, estar lidando com essas questões da aprendizagem. Então, aí você poderia me perguntar assim, mas professor, o que tem a ver as múltiplas inteligências com a educação? Tem a ver que você consegue deixar o seu método de estudo individual. Você consegue individualizar esse método e, ao mesmo tempo, deixar ele mais plural, no sentido tanto de interação do conhecimento, quanto no sentido de possibilidades de aprendizagem. Então, você pode aprender com o seu computador, com um livro, com um tablet, com um colega, e por aí vai. Então, o que a gente vai fazer nesse momento de quarentena, que a gente está todo mundo em casa? Você não pode sair, você não pode fazer várias situações aí. A proposta é que vocês usem a tecnologia a favor de vocês. E vocês já têm aí várias ferramentas, inclusive propostas por vários órgãos aí ligados à educação para vocês trabalharem com isso. Então, vocês têm o Google Sala de Aula, tem o Google Meet, tem o Zoom, tem várias plataformas que vocês podem estar fazendo essa interação, tanto uns com os outros, quanto com o conhecimento. Então, você tem o YouTube, tem as redes sociais para você poder estar tendo contato, tem vários canais que já tem vídeos específicos de todo o conteúdo que você precisar na internet. Só que, vamos entender o que significa tecnologia da informação e da comunicação? Então, TICs são a tecnologia da informação e comunicação, que podem ser elementos valorizadores das práticas pedagógicas. E o que isso quer dizer na linguagem mais convencional? É a tecnologia a favor da educação. Então, você tem uma ferramenta muito boa aí na sua casa, que às vezes você nem se dá conta dessa ferramenta que é o seu celular. Então, você tem que aproveitar o seu celular, inclusive nas questões, quando a gente fala lá na pirâmide de Glasser, que você aprende muito mais quando você ensina, você pode propor aí até pelo Google Meet mesmo, que é um aplicativo para celular desenvolvido pela Google, que tem essa possibilidade de você fazer videoconferência. Então, junte grupos de amigos e elenquem um assunto para vocês debaterem e vão lá. Quem tem mais facilidade ensina o colega, quem não, para aqueles outros que não tem. Então, alguns pode intercalar quem fala sobre aquele assunto, e quem tem mais facilidade pode, inclusive, fazer aí um trabalho de tutoria dentro da quarentena. Se você é muito bom de matemática, propõe de conferência para vocês poderem estarem trabalhando em grupo e atingindo essas questões de maior ou menor grau de absorção de informação. A gente vai ter aí o Enem no final do ano, tem as etapas do PAS, então a gente não pode ficar muito parado, perdendo tempo com técnicas ou formas de estudo que não são tão valorizadoras do seu tempo. Então, gente, foquem nisso, reflitam sobre qual tipo de inteligência de vocês, e a proposta vai ser sempre essa. Elenquem qual material vocês vão estudar, elenquem como vocês vão querer estudar, qual é o nível de absorção de conhecimento que vocês vão querer ter. Então, nem que eu tenha que ler mais, mas eu quero continuar só lendo. Então, você vai ter esse seu tempo de estudos baseado na leitura. Mas se você quer aprender mais, proponha discussões com seus colegas, proponham videoconferências, proponham essa questão da tutoria. Se você é muito bom
É hora de você ajudar o seu colega que está lá na casa dele também e às vezes não tem ali com quem tirar dúvidas naquele momento e vocês podem propor até horários para essas videoconferências via Google Meet por vocês mesmos. E outra coisa, gente, o cérebro de vocês não aprende com várias e várias e várias e várias horas de estudo. O nosso sistema de aprendizado, isso da forma fisiológica, não vou entrar no assunto porque não é matéria para esse vídeo, mas ele não aprende se você, quanto mais você estimula ele, mais ele aprende. Mas isso é uma questão de rotina, não de tempo. Ou seja, se você passar 4 horas estudando, 4 horas seguidas, às vezes você é muito menos efetivo do que quem estuda 30 minutos pausadamente as mesmas 4 horas que você estudou. Então, eu quero estudar 4 horas por dia porque eu estou na quarentena e aí eu estou isolado aqui em casa e aí eu vou alternar. Alterna, hora você joga um jogo seu, você passa aí, sei lá, meia hora jogando ou fazendo qualquer outra coisa, assiste um capítulo de uma série, assiste um filme e estuda meia hora, 40 minutos. Pausa, elenca outra matéria para você assistir, para você estudar na sequência. Por exemplo, estudou biologia, aí você vai lá, estuda 30, 40 minutos de biologia, vai jogar seu Free Fire, vai jogar qualquer coisa que você for jogar ou assistir sua série, e aí depois você volta com mais 40 minutos de outra matéria. É sempre importante, dentro daquela questão da pirâmide, depois vocês podem voltar ao vídeo e olhar e pausar lá e observar, que esse vídeo vai estar disponível também no YouTube. Então, é sempre importante você fazer resumos da matéria que você estudou. Então, eu estudei os 40 minutos agora. No final daqueles 40 minutos, façam um resumo, escrevam aquilo que vocês estudaram. Então, façam a síntese, busquem, elenquem pontos, façam mapas mentais, isso é muito interessante. Então, elenquem palavras-chave, desenhem, façam o que vocês acharem melhor, mas façam um resumo, seja ele em formato discursivo mesmo, em formato de uma redação, ou elencando tópicos daquilo que você estudou. Isso é muito importante para mostrar que você fixou um pouco daquele conhecimento que você estava estudando. E outro ponto, o ponto mais importante é fazer essa alternância entre matérias. Então, não estuda 2 horas na mesma matéria. Estuda 40 minutos uma matéria, tira um descanso de 15, 20 minutos, depois volta e estuda outra matéria, lembrando de fazer sempre os resumos das matérias que vocês estão estudando e cria um portfólio para vocês depois ir lá e consultar esse material. Beleza, gente? Hoje era isso que eu queria propor para vocês. E aí, continuem estudando, mantenham a rotina de estudo de vocês, mas sem desespero. Como vocês têm tempo agora para estar fazendo isso, não tenham desespero em estudar, alternem entre a diversão de vocês, o entretenimento de vocês, porque lembrem do que eu falei antes. A gente precisa estar com emoções de escala de valência positiva. Isso, a parte afetiva, o seu emocional, ele tá intrinsecamente ligado a como que você aprende, como que você vai se sair no final das contas a esse peso do quanto que você estudou e quanto que você de fato aprendeu. E sempre procurem meios práticos para fazer isso. Sejam eles buscando, fazendo mesmo, vejam tem vários elementos, vários experimentos de física que vocês podem fazer em casa mesmo, né? Nada que envolva fogo, mas tem coisas que você pode fazer que são bem simples e tem várias dicas aí na internet. Então vocês têm o mundo na mão de vocês, que ele está aqui, ó, no celular de vocês. Então procurem, busquem e tentem colocar em prática essa questão das videoconferências com os colegas de vocês. Beleza? Fica a dica, por hoje é isso e até a próxima. Fiquem em casa, se cuidem, gente. Um abraço e até a próxima.